Fala galera, tudo bem? Sou o professor Elton e a pedidos vamos resolver mais uma questão do simulado 1 do PISME. É uma questão do módulo 3. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Um triângulo ABC tem os vértices nos pontos A, B e C. Sabendo que o ponto C pertence à reta mediatriz do segmento AB, qual é a área do triângulo? Bom, como essa questão envolve geometria analítica, para facilitar um pouquinho a minha vida, eu vou colocar aqui o meu plano cartesiano e vou localizar os pontos. Então, o ponto A, menos 1 e 2, então menos 1 para x, 2 para y, está aqui o ponto A. O ponto B, 2 e 5, então 2 para x, 5 para y, então lá em cima eu tenho o ponto B. E o ponto C é dado por 3 e y, ou seja, eu tenho certeza que o x é 3. Então está aqui o x 3. Agora eu não sei quanto vale o y, então eu tenho uma certeza. O meu ponto C está em cima do pontilhado vermelho, porque qualquer ponto do pontilhado vermelho tem um x igual a 3. Beleza? Por outro lado, eu sei ainda que o ponto C pertence à reta mediatriz do segmento AB. Bom, segmento AB. Então, vamos destacar esse segmento aqui. Vamos pegar aqui o segmento AB. Então, está aqui, ó, de A até B, eu tenho o segmento AB. E, então, o ponto C ele pertence à reta mediatriz. O que seria essa reta mediatriz? A reta mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento AB. Talvez o ponto médio esteja mais ou menos nesse local aqui. E essa reta mediatriz, além de passar nesse ponto, forma um ângulo de 90 graus com o segmento AB. Então, a reta mediatriz, vamos imaginar que ela seja assim, olha só. Só para a gente ter uma ideia. Essa seria a reta mediatriz. Está aí, a reta mediatriz. Então, eu vou até escrever aqui. Reta mediatriz. Então, o ponto C, eu tenho certeza que ele está mais ou menos aqui. Esse ponto C tem o x valendo 3 e o y a gente ainda não conhece. Parece que o y está próximo de 1, ou talvez o y seja igual a 1. Se eu quisesse arriscar o exercício, eu poderia usar o y igual a 1 e está pronto para calcular a área desse triângulo ABC. Né? Porque o objetivo é esse, calcular a área desse triângulo, no caso o triângulo ABC. Então, se o y é 1, beleza, é só calcular a área e verificar se eu vou conseguir chegar em um desses valores. Mas o objetivo dessa correção é mostrar para vocês como que eu faço para descobrir esse valor de y. Como eu disse, poderia usar por tentativa, sei lá, risco 1 e ver se chega em uma dessas alternativas. Mas será que é 1? Ou, sei lá, 0,8, 0,9? Não sei. Então, vamos calcular o valor do y. Bom, como o ponto C pertence à reta mediatriz, eu tenho uma certeza. Todos os pontos da reta mediatriz, eles possuem a mesma distância em relação a A e em relação a B. Ou seja, como o C pertence à reta mediatriz, eu posso afirmar que a distância de A até C é igual à distância de B até C. Qualquer ponto da reta mediatriz satisfaz essa condição. Se eu pegasse um ponto aqui em cima, a distância de A até esse ponto e B até esse ponto iriam levar a gente ao mesmo valor. Então, o objetivo do nosso exercício aqui agora é calcular então, a distância de A até C e a distância de B até C, ou seja, distância entre dois pontos. E para calcular a distância entre dois pontos, eu tenho uma pequena fórmula. No caso, eu vou começar com de A a C. Então, a distância de A até C ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ah, mas quem é x2, x1, y2 e y1? Bom, são pontos A e C. Então, o ponto A, menos 1 e 2, o ponto C, 3 e y. Então, eu tenho o seguinte, o A vai ser o ponto 1, então x1, y1. O C vai ser o ponto 2, x2, y2. E vamos então substituir. Distância de A até C ao quadrado vai ser igual. x2 é 3,
menos o x1, que é menos 1. Então, menos vezes menos, mais. y2 é y, y1 é 2. Isso ao quadrado. Então, tem que a distância de A até C ao quadrado vai ser igual. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Mais, quadrado da diferença de dois termos. A regrinha diz, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4y, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho aqui que a distância de A até C ao quadrado vai ser y ao quadrado, menos 4y, 16 mais 4, 20. Então, essa é a distância de A a C ao quadrado. E agora eu vou fazer a outra. Eu vou fazer a distância de B até C. Então, vou colocar aqui, ó, distância de B até C ao quadrado. A fórmula é a mesma. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ponto B, 2 e 5. Ponto C, 3 e y. Então, vamos substituir. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. x2 está aqui, é 3. Menos o x1 é 2. Ao quadrado. y2 é y. y1 é 5. Também ao quadrado. Então, a distância de B a C ao quadrado vai ser igual. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. Aqui, mesma coisa, né? Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 10y, mais o quadrado do segundo, mais 25. Então, a distância de B a C ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado menos 10y, 1 mais 25, 26. Então, está aí a distância de B a C. Lembrando que essa distância está ao quadrado. E pela reta mediatriz, eu sei que essas duas distâncias são iguais. Mas eu vou colocar um quadrado em ambas. Por quê? Porque aqui eu deixei ao quadrado, não extraí a raiz. Então, a distância de AC ao quadrado está aqui. Y ao quadrado menos 4y mais 20. E a distância de B a C ao quadrado está aqui embaixo. Y ao quadrado menos 10y mais 26. Como eu tenho y ao quadrado nos dois membros, eu posso simplificar. Sobrando menos 4y, 10y troca de membro, troca de sinal, 20 troca de membro, também troca de sinal. 10 menos 4 dá 6, 26 menos 20 também dá 6, logo y é igual a 1. Lembra lá no começo que a gente falou que o y poderia ser um valor próximo de 1? Nesse caso, ele é exatamente igual a 1. E agora, então, eu tenho os três pontos completos. Então, eu vou conseguir calcular a área do meu triângulo. Eu quero calcular a área do triângulo ABC. Eu quero calcular a área desse triângulo. E para calcular a área desse triângulo, é bem simples. Vamos abrir aqui um espaço. Para calcular a área de polígono, em especial a área do triângulo, que é a área que a gente mais calcula em geometria analítica, basta fazer o quê? A área do triângulo é igual ao módulo do determinante dividido por 2. Como que eu vou montar esse determinante? Eu vou montar talvez um pouquinho diferente do que você está acostumado. Eu vou pegar o ponto A, menos 1 e 2, o ponto B, 2 e 5, o ponto C, 3 e y, mas eu sei que o y vale 1. Está aí os três pontos, os três vértices, e vou repetir o primeiro, menos 1 e 2. E esse é o nosso, então, determinante. Como que eu resolvo desse jeito? Bem simples, olha só. Vou multiplicar aqui, ó, menos 1 vezes 5, menos 5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6, menos, abre parênteses, diagonal contrária. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 1 vezes menos 1, menos 1. Esse, então, é o nosso determinante. 2 mais 6, 8. 8 menos 5, 3. 4 mais 15, 19. Menos 1, 18. 3 menos 18, menos 15. Então, o determinante encontrado aqui é menos 15.
Logo, a nossa área está aqui. É o módulo de menos 15, que é o determinante, dividido por 2. O módulo é sempre positivo, então a área do triângulo é 15 meios. 15 sobre 2, 7,5. Então eu fico com a alternativa letra A. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima questão. Valeu!